Oi, gente! Tudo bem? Bom, gente, o vídeo de hoje tá super legal. Vou numa loja que tem um monte de sapato. Gente, eu vou comprar um sapato pra mim e vou mostrar tudo pra vocês, tá? E eu já fiz minha maquiagem, já pentei o cabelo, agora é só trocar de roupa e passar um perfume, né, gente? Vou trocar de roupa e já volto. Troquei de roupa, gente, ó, tô com essa blusinha aqui preta e um short cinza. E já passei perfume, ok? E é isso, gente. Tô pronta agora, só vou gravar quando eu for, tá? Até daqui a pouco. Acabei de chegar, gente, e eu fiz comprinhas de roupa, tá? Na parte 2 eu vou mostrar, ok? Vou mostrar tudo pra vocês, tá? E vai ser mostrando as minhas comprinhas, ok? Então, fico ligadinho no canal que vai sair já já, tá, gente? Não vai demorar muito, não. Mas é isso, gente. Eu vou mostrar tudo na parte 2, então fico ligado. É isso. Tchau! Se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. Vamos ficar ligado aí no canal, tá? É isso, gente. Tchau!